ao vivo. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Renata Zappellini. Para quem não me conhece, eu sou arquiteta do blog Instagram e várias coisas Renata Decora. Trabalho muito com projeto online. E eu vou à Feira de Milão há muito tempo, há mais de 20 anos. Eu já ia com meu pai, que ele tinha uma fábrica de móveis, depois eu continuei indo. Então, eu acho que é um evento, é uma época muito legal em Milão, não só pela feira em si, mas pelo que acontece ao redor de Milão, que é o Fora Salone também. E a feira, ela dita muita tendência. Não adianta a gente dizer que é mais uma feira. É claro que as coisas vão se repetindo, mas a feira é um momento importante para o design, é uma das feiras mais importantes hoje em dia, com certeza. Então, eu vou falar primeiro, fazer uma introdução para quem não conhece a feira, para quem não sabe exatamente o que é, do que ela é. Depois vou falar um pouco das tendências que eu vi e da onde essas tendências vêm, da macro tendência, né? Sempre tem uma macro tendência que vem uma tendência. Então, eu vou falar um pouquinho de tudo isso para vocês, espero que vocês... Vamos lá. Bom, então a história do Salone, que hoje é chamado de Salone, é um salão de móvel de Milão que começou em 1961. Então, esse ano foi a 58ª edição da feira. E é uma feira que começou para promover o mobiliário italiano, mobiliário e decoração italiana. Então, é por isso, essa feira ela fez com que os italianos ficassem muito conhecidos no quesito design, que eles já eram bons, mas eles conseguiram se publicar, né, se mostrar no mundo. E ela ficou muito famosa. Hoje em dia, eles ocupam 230 mil metros quadrados, levam mais de 2.500 expositores e visitantes de todos os países. Mais ou menos a história. Bom, a maior feira de design imobiliário do mundo, ela acontece em Milão, então a capital mundial do design. Então é uma mostra que existe, que mostra assim, que existe o de mais inovador. Então existem várias marcas que estão ali. Então são muitos pavilhões. As marcas são as mais conhecidas, tanto italiana quanto europeia. Hoje em dia também tem de vários lugares do mundo, não só da Itália, né? Mas é ali que eles vão mostrar as tendências. Não é só hoje em dia mais um showroom, mas eles colocam os espaços mais interativos, mais instalações, com muita arte, com muito design, então é muito bacana. Recebe mais de 160 países e normalmente normalmente não, ela acontece durante uma semana. Então começa na segunda, acaba no domingo. Os primeiros dias a feira é direcionada para designers, arquitetos ou lojistas, e no final de semana ela é aberta ao público. A distribuição da feira. Então, como eu falei, ela é muito grande. Normalmente são quase 20 pavilhões e eles são subdivididos. Cada ano muda entre esses pavilhões. Tem pavilhão de design, tem pavilhão de clássico, tem pavilhão de moderno, de contemporâneo. E eles também são trocados pela Eurocutina, que todo ano tem, quer dizer, intercala entre um ano Eurocutina e outro ano Eurolute. Esse ano foi o ano da Eurolute. Então, os dois pavilhões que são normalmente o 9, o 11, 13 e 15, eles são direcionados para a iluminação. E no ano que vem vai ser a Eurocutina. E os outros, normalmente eles são distribuídos igualmente, todos os anos são iguais, então a gente consegue saber aquelas marcas que você gostou mais, aquele pavilhão que é mais bacana, eles continuam no mesmo lugar. Eu sempre indico, para quem nunca foi na feira, começar pelo pavilhão 16 e pelo 20, que são os de design e das marcas mais expressivas. Bom, uma das curiosidades da feira, que eu acho legal para falar um pouco antes de falar das tendências, é que essa cobertura, que é linda, que é toda envidraçada, tem 1,3 mil metros de extensão, que corta longitudinalmente o complexo todo. Foi feito pelo arquiteto Maxiliano Fuchs, e ele chama Sob o Véu e o Vulcão. Então, é uma estrutura muito bonita e que agrega todo esse espaço, todos esses 20 pavilhões da feira. Ela se encontra na Ró, então, na verdade, esse bairro, essa extensão, na verdade não é um bairro, é fora de Milão, fica mais ou menos a 50 minutos, e fica todo esse pavilhão distribuído dessa maneira. Bom, então vamos à tendência.
Esse ano, muita coisa se repete como ano passado, mas muita coisa mudou. Então, para mim, assim, foi um ano bem expressivo, porque há 2, 3 anos atrás eu via as coisas meio repetindo, os pastéis, o tipo de mobiliário, as linhas, e esse ano eu vi que as coisas estão mudando. Então, eu achei isso bacana, interessante, porque a gente está mudando a tendência, né? Está saindo daquele pastel, daquele rosinha que já vinha há um tempão e mudando essa tendência, não só nas cores, como nas texturas, na utilização de materiais diferentes e principalmente nesse mix de tudo isso que eu vou contar para vocês agora. Então vamos lá. A gente teve a onda dos pastéis, que tinha muito rosinha, muito verdinho, o azul, que são tons legais que a gente ainda usa, não é que não é para usar mais, né? Mas são coisas que a gente não está mais vendo. Depois dos pastéis, a gente chegou para os terrosos, então consegue ver muito o amarelo, o laranja queimado, então os tons terrosos bem em evidência. Só que agora a gente começou a entrar com os tons vibrantes e pastéis pouco se vê. A gente vê pastéis mais em elementos pontuais, mas não no macro. Então, dentro de um macro espaço, a gente está mais com as cores vibrantes. Então, o vermelho aparece muito, o laranja aparece muito, e isso é legal porque eu já vou explicar, vem de uma macro tendência e é para dar um toque mais animado para esses espaços. Bom, o amarelo e o verde aparecem juntos, a gente viu bastante. Não só o amarelo no tom queimado, como o amarelo num tom mais saturado, e o verde também. O verde, muito no verde folha e menos no verde pastel. Tá? Então, eles aparecem juntos e inclusive, eles muito combinados com o cinza, para ter um resultado mais sutil. Porque quando você tem uma cor muito saturada, você também tem que montar esse espaço com elementos mais neutros, para não ficar tão cansativo, né? Porque essas cores elas já têm uma expressão muito forte. Então tem que saber dosar e saber mesclar esses tons. O vermelho vibrante e o azul aparecem muito e eu vou tentar mostrar para vocês por que vem esses tons e muito combinados. Isso que é interessante. Então o vermelho vibrante mesmo, sangue, e o azul clean apareceram muito. Era em parede, em sofá, que até tem um exemplo que é a Ana Paola Lente, que foi uma instalação dela, muito legal, e que ela, como é uma instalação, eles começam a projetar mais coisa em evidência. Então, na verdade, é como se fosse uma passarela. Isso não é que você vai usar na sua casa, mas é mostrar, olha, o azul está aí, o vermelho também. Então, ela coloca em todos os elementos para mostrar que esse tom está em evidência. O laranja retrô, o laranja também a gente viu em tudo. Tinha esse laranja um pouco mais com ar vintage. Então não é o laranja super saturado, não é o laranja tão terroso, mas é aquele laranja que fica entre esses dois tons, né? Ele está no meio, então é aquele laranja mais antigo mesmo, mais anos 60, mais anos 70. É um laranja que combinado também com outras cores. Então você pode ver nessa foto, a gente vê o azul, vê o rosa, mas o rosa já não é mais o rosa bebê, aquele rosa milênio que se falava muito. Então a gente parte para um rosa um pouco mais saturado novamente, com esse elemento laranja. Atrás da parede também está um laranja que mistura o rosa como se fosse de repente um rosé. Não é um rosé, é uma mistura desse laranja com rosa, que fica esse outro tom atrás. Então, essa mistura mais vibrante e não tão pastel. E o Bordeaux apareceu muito. O Bordeaux fazia tempo que eu não via como uma tendência. E ele veio, e a gente viu em muitos lugares. Eu acho que é um tom super bonito e mostra também um pouco disso. Sair do pastel, pegar esse tom do vermelho, às vezes não tão vibrante, jogar um tom mais fechado. Então, ele está ali. A paleta de vermelho, Bordeaux, vinho, esses tons todos estão bem em evidência também. E sempre com muito verde. E olha como eu falei antes, um verde folha, aqui está um pouquinho mais queimado, mas o verde aparece demais. Bom, aí eu falo um pouco para vocês dessa história de Bauhaus e Mondrian. Eu até fiz uma coisa para a gente pensar, porque o azul está aparecendo muito, o vermelho está aparecendo muito, e são cores primárias, o amarelo também aparece muito, são cores primárias que vieram muito de Mondrian, da Bauhaus.
Então, esse ano específico, né, esse ano fazem 100 anos, desculpa, que foi criada a Bauhaus, que foi uma escola, a primeira escola de design do mundo. Então, a gente pensa, né, e vê ali, porque que existe uma relação. Então, provavelmente, isso voltou também como uma homenagem à Bauhaus. Então, nessa época, existiam alguns móveis que foram feitos, que é a cadeira vermelha e azul, que eu acho que vocês devem lembrar, aquela cadeira bem famosa feita por Hirschfeld, que era também uma inspiração de Mondrian, né, vindo de Mondrian. Então, eu acho que esses tons a gente consegue ver que talvez venha, né, pode ter essa associação, e lá na feira eles até colocaram em alguns pavilhões, com essa ideia de homenagear os 100 anos da escola de Walter Gropius, tá? Então, aqui, ó, não só no mobiliário, então aqui um aparador todo em azul, uma mesa toda azul, aqui não dá para ver, mas tem um carrinho de bar que é todo em azul em laca. Então, mostrar que esse tom de azul claro tá aí e vai permanecer. E eu acho super bacana, porque é um tom que eu amo, particularmente. Agora, sobre materiais. Materiais foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque o ano passado foi um ano que eu vi muita madeira. Madeira em tudo, madeira como revestimento, madeira como cabeceira, madeira como mobiliário no geral. E esse ano eu não vi nada quase de madeira. Então, a madeira foi substituída. E pelo vidro, muito pelo vidro e pelo marmorizado. Então, a gente viu assim, até os armários, armário de closet, armário de cozinha, não tem mais as portas em madeira, é como se fosse uma grande vitrine, tudo muito aberto, tudo muito vidro, tudo muito transparente, translúcido. Eu acho que fica uma coisa mais leve, mais suave. Então, isso aparece demais. E o vidro pintado. Então, o vidro pintado em tons assim, como se fosse um vidro leitoso mesmo, em vários tons. A gente viu em amarelo, todos esses tons que eu comentei anteriormente, em vermelho, em azul, um pouco dos tons terrosos. Então, isso é muito legal. O metal, totalmente em evidência. Então, aquela mesa que tinha os pés de madeira, aquela cadeira que tinha os pés de madeira, foram substituídas. Hoje a gente tem tudo isso em metal, e um metal brilhante. Então, é aquela coisa do aço escovado, voltou demais. Tem quem goste, tem quem não goste. Então, claro, é uma coisa que é meio polêmica, mas eu acho que tudo também a gente vai acostumando o olhar, mas está mega em evidência. Então, a gente percebia que todos os pés de mesa, todas as cadeiras, todas as banquetas, tudo era com muito metal. E pedra, né? A pedra eu nem preciso dizer, o marmorizado também estava. E é engraçado porque você não vê num espaço, você não vê num estande, você não vê numa marca. A gente via em tudo uma repetição de todas essas tendências que eu estou falando. Era muito, muito, muito claro que é isso que eles estão querendo mostrar para a gente, que é o que tá vindo agora. Então, e o mais legal de tudo isso é que teve uma mistura desses materiais. Então, não eram só eles sozinhos. A ordem agora é misturar. Então, não tinha só vidro. Numa mesa pequena, uma mesa lateral, ela tinha 3 espaços, mais ou menos. A primeira parte, o primeiro tampo era vidro, o segundo tampo era metal, o pé era metalizado e o terceiro era uma pedra, um marmorizado. Então, é isso, é essa mistura de materiais e a madeira menos evidente nesse momento. Também pela sustentabilidade, então tem todo esse papo, né? Que mais que eu quero contar para vocês com relação a isso? Então, acho bacana essa ideia também de pensar nessa mistura. Isso é bacana porque deixa o elemento não fica tão monótono, né? Dá um jogo, dá um equilíbrio, dá uma conversa melhor para aquele espaço, não fica tudo tão parecido. E os mármores, eles estão muito marcados. Então, não é um mármore como a gente usava antigamente, que é um mármore com pouco veio, é um mármore com muito veio, com muita cor, muito expressivo. Então, também uma coisa que me chamou a atenção, fazia tempo que a gente não via, que normalmente o que os clientes pediam, para mim pelo menos, não, eu não quero muito veio, eu quero uma coisa mais low profile, mais não simples, mais clean, e hoje não. Os mármores eles estão aí para mostrar mesmo muita importância e muita expressão mesmo nos projetos. Bom, voltando, né? Esse foi um começo dos materiais. Os vidros. O vidro, como eu falei, eles estão em tudo, nos tampos, nas portas de armário, mas eles também estão aparecendo quando eles estão em acessórios, por exemplo, um pendente, uma luminária de mesa,
ou até mesmo numa rota, num acabamento, eles são muito texturizados, como eu estou mostrando aqui nessa foto. Foi visto demais esse elemento de vidro mais trabalhadinho, em tons, em colorido, né? Então isso é uma coisa que vem de antigamente. Então é uma coisa meio anos 80, meio anos 90, meio antiga. Então na casa da avó a gente via isso, né? Um lustre, uma coisa assim mais trabalhada. E saiu um pouco do clean nesse material vidro e ele aparece com mais cor e com mais textura. As lacas, né, voltarem, então a gente vê menos madeira, mas a gente vê laca pintada. Então, quando a gente vê alguma coisa que remete, né, que mostra como a madeira, elas estão pintadas e estão super brilhantes. Mas, como eu falei, aqui o azul, o verde, esse tom neutro aparece um pouco mais no macro, né, não no pontual, e sempre com muito brilho. Então, isso me chamou a atenção, porque as lacas brilhantes era uma coisa dos anos 90. A casa da minha mãe tinha laca brilhante. E hoje em dia ninguém mais usava, então as lacas estavam sempre foscas, os revestimentos no geral estavam muito foscos, e agora volta com tudo, tanto o aço com muito brilho, quanto a laca com muito brilho. Bom, como eu falei, os marmorizados em tudo, e o que é interessante, eles estão substituindo, como eu falei no começo, não só o vidro está substituindo a madeira, mas os marmorizados também. Então, eles não aparecem somente em tampas, eles aparecem como revestimento de porta, revestimento de parede, em piso, em tudo. Então, é muito legal você poder brincar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de textura, que é um material muito lindo, muito bacana de usar em qualquer lugar. Então, você pode usar um espaço super neutro e jogar um aparador como esse, totalmente marmorizado, e dar um efeito super bacana, como aqui, ó. É um cinza neutro na parede, e de repente você coloca um aparador com mármore super expressivo, né, com marmorizado, com veio legal, e pronto, ele faz todo o espaço. Então, isso a gente viu bastante. Como eu falei anteriormente também, materiais, pé de mesa, pé de cadeira, todos muito alumínio brilhante, fosco, muito bronze, muito dourado, mas assim, o prata estava bem em evidência. E também uma coisa que era do passado, a gente não vê isso. A madeira veio pegando, né, veio chegando demais, então a gente vê tudo em madeira, e agora começou a voltar esse aço, então parece uma coisa meio que no começo, você acha, eu acho que mais para cozinha, mas não, isso está em tudo, então tá para quarto, a gente pode usar uma sala de estar, uma sala de TV, não deixa menos aconchegante. O que tem que fazer é saber mixar esses materiais de forma que eles fiquem harmônicos. Ó, como eu falei, eu acho que aqui vai dar para ver um pouquinho desse mix de materiais aqui. Então, nesse espaço, nesse primeiro espaço, a gente vê uma mesa de centro super, com veio super expressivo, marmorizado, verde, rosa, vários tons. Ao lado, uma mesa com um tampo de vidro pintado. Não sei se vocês conseguem ver que é um vidro pintado, mas ela que tá lá mais perto do sofá. Então, pintado no marrom, é um vidro. Os pés todos em aço. E essa mesinha aqui de cima, ela tem, que parece madeira, mas não é, é um marmorizado também, com um veinho menos expressivo. Então, ver esse mix, né? Essa mistura de materiais, não usar só uma coisa, você brincar para fazer com que tenha um jogo melhor, que você não fique com uma coisa tão parada, tão firme, né? Então, você faz uma brincadeira com o espaço, faz com que ele tenha um movimento maior. Isso que a gente ainda nem falou de sofá, mas aproveitando eu vou mostrar como as coisas também estão muito assimétricas. Se você for ver lá atrás, o sofá ele não é uma coisa mais reta, não é uma coisa mais tão linear. Então essa brincadeira faz com que o espaço tenha mais movimento e fique mais interessante. Ao lado também é uma coisa assim meio passarela, digamos, não é que você vai usar a sua casa inteira marmorizada, mas você consegue ver como eles estão colocando em evidência que o mármore está aí. Então eles colocam na parede, colocam no chão, colocam no tampo da mesa. Então, assim, mostrando, gente, é o mármore, entenderam? Tem mármore aí. Então, assim, essas coisas mostram realmente as tendências. Então, a gente consegue visualizar, né? E aí, mais uma vez, o laranja, como eu comentei anteriormente, um laranja mais com um arzinho retrô, todos os pés, tanto das cadeiras quanto da mesa em aço. Então, aquilo, as tendências em todos os espaços iam se repetindo, a gente só tem que saber observar que elas estão aí e saber utilizar de uma forma que funcione, né, nos nossos espaços.
Bom, um destaque total é o Granilite, e ele não vem de agora, não é agora na Feira de Milão que a gente viu isso na Maison do Objeto em Paris, viu isso ano passado na Casa Cor Rio, enfim, isso já é uma coisa que está vindo, né? Então foi um sucesso nos anos 40, nos anos 60, e está totalmente reconquistando o seu lugar hoje. Então, o legal do Granilite é que ele é um revestimento primeiro, ele é composto por concreto, mármore e granito. Ele tem uma possibilidade de mudança de cor, de você escolher, né, que ele seja mais vibrante, como tem aqui nesse primeiro exemplo, com vários tons, ou um pouco mais neutro, com cinza, com preto. Você pode brincar com esses tons. Ele dá aquele arzinho de casa da vovó, uma coisa mais antiga, mas ao mesmo tempo ele fica super charmoso. Então hoje a gente pode usar tampo de mesa, pode usar em piso, em revestimento de cozinha, em revestimento de banheiro. Então ele tem uma flexibilidade muito grande e deixa esse espaço mais personalizado. Acho que você poder escolher as cores para fazer esse granilite já é uma coisa super bacana, que você pode combinar com a torneira ou com a pia. Então, acho que é muito legal esse material. Hoje em dia eu uso muito e gosto bastante. Acho que é lindo, ele tem essa textura legal e o resto, assim, claro, tem que cuidar. O granilite é muito texturizado, é um material expressivo. Então, tem que neutralizar ao redor para que não fique cansativo o espaço. Texturas. Texturas aqui eu vou falar mais com relação a tecido. Então, mais uma vez, a ordem é misturar. Vamos misturar. O estilo mix and match aparece muito. Mistura de cor, mistura de estampa e um pouco de ar boêmio. Então, uma certa boemia. Por quê? Porque é você colocar o ar boêmio um pouco do kit também. É você colocar o que você acha que tem a ver com você, que tem que colocar a sua personalidade. Então, isso é importante. E quando isso acontece, às vezes a gente mistura demais e as coisas ficam um pouco mix and match. Então, é importante, é legal misturar para esse movimento e a gente viu muito. Então, um elemento só, por exemplo, o mesmo sofá, a gente via o tecido, o linho, que é muito expressivo, o veludo e o couro. Sempre esses materiais as mais, assim, mais evidenciou, assim, que mais foi visto foram esses materiais e eles usados no mesmo espaço. É bacana porque também dá esse movimento. Se você quer colocar uma poltrona de veludo, ela vai te passar uma mensagem de uma coisa mais clássica, de uma coisa mais, de repente, um pouco mais chique. Se você colocar o linho com trama muito larga, que foi o que a gente muito viu, né, viu mais, que também remete um pouco ao aconchego, a você se sentir mais acolhido naquele espaço ou naquela poltrona, e o couro, que ele é um pouco mais frio, mais casado com essas outras texturas, ele encaixa super bem e você consegue ter um espaço mais equilibrado. Tá? Então a gente viu o veludo, o couro em outras cores, porque antigamente, o ano passado também foi muito no caramelo, muito no marrom, e hoje a gente viu muito no verde, viu uns outros tons mais inusitados, assim, mais coloridos. Então, mostrando também essa saturação para deixar a casa mais alegre, a casa mais viva. Acho que isso mostra bastante, sair daquele pastel e dar uma alegria para dentro de casa. O linho, mais uma vez, em tramas muito largas, o aconchego, estar bem dentro de casa. Então sai aquele linho mais fino e mais elegante e fica um linho mais aconchegante, um linho para viver bem na sua casa. E como aqui também está mostrando, esse linho não, esse veludo também num tomzinho não tão um tom escuro, mas um tom mais alegre. Então ele não fica aquele veludo tão chique ou tão assim frio, né? Que você fala, ai, nossa, é muito arrumado. Não, é um veludo mais convidativo. Então essas cores a gente viu e foi muito legal. Além disso, foi uma coisa que me chamou a atenção, o couro, o veludo e o linho também apareceram muito como base de mesa, como cabeceira, como mesa de centro, como tampa, ou até revestindo o próprio pé de cadeira, o próprio pé de algum outro móvel. Isso também é legal, porque deixa o móvel um pouco diferenciado, né? E fica super elegante, super bonito também, e com mais personalidade. Formas. Isso foi uma coisa que mudou demais. Eu acho que se a gente for falar do que antigamente, né? Antigamente que eu digo, o ano passado, a tendência da Feira de Milão, o ano retrasado, as tendências que vieram, que eram muito linha reta, muito clean, muito menos é mais, a gente mudou completamente. O mundo é redondo.
não tem canto, adeus canto. Milão, se Milão deixou um recado esse ano, foi isso, é que a preferência das marcas foi completamente para elementos arredondados, orgânicos e todos de diferentes tamanhos. Então, isso foi bacana. Deixa também o espaço mais acolhedor e menos racionalista. Então, mais uma vez, mostrar que os ambientes eles têm que unir, eles têm que agregar, e o circular, o orgânico, que são formas da natureza, eles fazem com que você se sinta mais à vontade naturalmente, porque as coisas passam uma mensagem para a gente. Então, essa ideia das formas mais arredondadas deixam com certeza o espaço mais aconchegante, mais acolhedor. Isso foi assim gritante, então não era simplesmente num tapete, não era simplesmente numa cadeira, era em tudo. As mesas estão super arredondadas. Se ela não está totalmente arredondada, ela está quadrada, ela está retangular, mas os bicos, eles já estão cortados, então não está aquele formato linear, poucas linhas retas, só em alguns elementos muito pontuais. As poltronas extremamente arredondadas. Aqui, olha, nesse espaço da Paola Lente também, que foi uma instalação, a gente consegue ver totalmente expressivo isso. Tanto assim, a parede arredondada, uma cabeceira arredondada, aí vem uma luminária redonda, essa poltrona super ovalada, a mesa lateral e o tapete estão mostrando assim, olha, isso está em evidência. Mais uma vez, como falei, como se fosse uma passarela, ninguém vai usar isso na sua casa, tudo super redondo. É claro que a gente tem que casar as coisas, mas para mostrar que é uma tendência. E também vem um pouco de antigamente, né? Antigamente as coisas eram mais redondas, eram mais orgânicas, e também com essa história da natureza e esses elementos mais convidativos. Eu acho super bonito. E aqui mostrando os tons, como a gente falou, só para remeter aqui, ó, um pouco do bordô, um pouco do rosa mais saturado, o verde mais saturado. Então o pastel realmente ele aparece em elementinhos assim pontuais, não é que ele sumiu completamente, mas ele não está tão em evidência. Ó, aqui um exemplo da mesa jantar, tanto que eu tinha falado, ela é uma mesa que quase foi retangular, mas eles cortaram os pedaços, então ela se torna um pouco mais ondulada. Os elementos, ali os espelhos são redondos, as luminárias são redondas, né, os elementos da mesa também são circulares. Aqui nesse outro espaço, o tapete também tem uma trama grossa, então as coisas, repetindo um pouco para a gente conseguir encaixar as tendências em todas as fotos, mostrar aqui que o tapete também recebe essa trama mais grossa de aconchego, de um tricô, de um crochê, de uma coisa mais aconchegante mesmo. As mesas todas orgânicas, o vidro ali misturado com metal pintado, com os pés também metalizados. Olha lá o bordô mais uma vez. Mesmo esse sofá com uma linha mais reta, vocês podem observar que ele tem um abaulado, né? Ele não é completamente reto. O veludo aqui num tom mais vivo. Então, assim, as coisas vão se repetindo e a gente vai observando essas tendências. E as formas bem arredondadas. A cabeceira, aqui mostrando também que também o linho, mais uma vez, o linho em cabeceira, muito, couro em cabeceira. Não, a gente não vê mais madeira em cabeceira nenhuma, a gente chegou a ver até marmorizado, mas as madeiras não tem. Então, é sempre revestido de alguma coisa, e o linho, quando aparece, é essa trama grossa, essa trama grande, que a gente consegue identificar bem as cores. Mais uma vez, ali ao lado da cabeceira, tem essa mesinha lateral redondinha também, então mostrando essa onda circular. O aparador também, esse não está tanto, né? Esse aqui até está mais circular, mas dentro ele tem um jogo, um desenho que também mostra que ele não é uma coisa reta, né? Tem um jogo de meio geométrico, meio circular dentro, e os pés também. Os pés, os puxadores em metal, ali nesse tom um pouco pobre, mas sempre os pés mais metalizados. Bom, então isso foi o que a gente mais viu, em resumo, né? Então, resumindo os tons, resumindo as formas, resumindo as texturas, que eu falei um pouco de tecido, e agora a gente entender por que essas macro tendências, por que essas tendências estão por aí, o que está acontecendo no mundo, o que as coisas estão pedindo para que sejam dessa maneira, porque normalmente alguma coisa acontece porque tem uma macro tendência aí, tem um comportamento das pessoas, tem um jeito de viver que a gente pede que a casa seja de uma forma ou de outra. Então, vamos entender um pouquinho por que isso está aparecendo, por que as coisas estão mudando, né? Como a gente está consumindo as coisas, como a gente está se comportando. Então,
A primeira macro tendência é o RIJ, que é, na verdade, uma casa. RIJ, na verdade, é uma expressão de uma casa que de você aproveitar a casa da melhor maneira possível. Então, significa assim, você viver bem todos os dias. Então, como eu vou chegar em casa, como eu vou me sentir bem aqui? Eu vou acender uma vela, eu vou ter planta. Então, você viver, não precisa ter muito, né? Você não precisa estar com uma casa extremamente super mobiliada ou decorada. É você saber, com aquele seu espaço, fazer com que aquele espaço seja aconchegante e que ele te passe uma sensação boa, que você consiga viver bem ali. Então, o conforto, a busca do simples, é simplificar a vida de uma maneira, assim, com menos, de repente, menos coisa em casa, para que você consiga fluir melhor, né, que os espaços fiquem mais... os espaços fiquem melhores de se viver, que não tenha tanta coisa junta, que dê mais leveza, né? Então, o menos é mais nesse sentido. E o aconchego. Então, a gente vê isso na natureza, porque aquela história da natureza para dentro de casa, que era muito verde, que o ano passado foi muito do urban jungle, ele continua não tanto urban jungle, mas a natureza mais como aconchego, como você tentar, se você mora de repente num apartamento menor, você poder, e não tem um convívio tão externo, que você possa trazer esse externo para dentro da sua casa e viva melhor. O que foi visto em mobiliário com relação a isso? Muito gominho, né? Esses gomos aqui que está aparecendo, nesses sofás a gente viu muito sofá e muitas poltronas, e isso remete um pouco ao aconchego. Então você vê que aqui quase a gente consegue enxergar o algodão, né? Ou o material que está atrás do tecido. É para realmente te convidar a sentar, para que você sinta prazer, que você sinta à vontade nessa poltrona. Mais uma vez, o tom do amarelo, que eu comentei, um pouco mais saturado, menos queimado. O tecido, que é um veludo, mas é um veludo não tão, tão elegante, então ele é um veludo mais convidativo. E essa história do aconchego. Ali um pouco da natureza, não tão verde, mas que também te proporciona, né, essa sensação. O retrô renovado, o que eu digo? Por que isso? Na verdade, é um retrô. Então, a gente consegue identificar que isso é uma coisa mais vintage, mais retrô, mas ele está um pouco mais contemporâneo. Então, ele está mais para os dias de hoje, né? Então, por isso, o retrô renovado. Então, por quê? Porque é uma busca das raízes, é revisitar o passado, é trazer, assim, uma carga nostálgica, afetiva, resgate de origens. Então, isso, hoje em dia, as pessoas buscam mais. Então, a gente está nesse processo e você está com um espaço assim que te convide, que você remeta ao passado, que você de repente tenha uma trama que lembra um tecido da casa da sua avó ou um tricô, né? Então são coisas que a gente remete de repente à infância. Então esse retrô que a gente traz por uma busca também de se sentir mais acolhido dentro de casa. E aí mais uma vez, olha só, 3 tipos de mesa de centro, todas arredondadas, materiais diferentes, pés de aço, o marrom aparece também, mas ele também é quase um bordô, um vinho, com o laranja vintage atrás. Então, isso vai se repetindo. A gente meio que busca os valores passados, a gente remete, entra num espaço desse, a gente parece que vive, né? Está num outro espaço, só que numa outra época, mas claro, utilizando isso dentro da sua casa. Isso que é legal, você saber utilizar essas tendências, essas macro tendências, para o que você vive hoje. Porque cada casa, cada espaço tem uma necessidade diferente, né? E uma situação diferente. Então, isso é legal de observar. Bom, isso também, a explosão de cores que a gente falou, que eu comentei, que está o saturado, está completamente em evidência, é mais ou menos uma coisa também anos 70, uma coisa meio pop, é uma mistura. Eu acho que a gente está vivendo um momento que é uma mistura de muitas coisas. Então, é o ano 70, é o vintage, depois eu vou mostrar para vocês os anos 90 estão muito em evidência aqui também. A gente vê também tem um pouco do Art Nouveau, com essa coisa de orgânico. Então, é um momento de muita coisa misturada. A ordem é misturar, é isso mesmo. É um mix and match, é assim, tudo é possível, porque a gente tem que viver com a nossa personalidade, colocar o que a gente gosta. Eu acho que os espaços eles estão mostrando isso, que a gente possa se permitir mais na hora de decorar e usar mais cor, né? Um espaço que seja mais alegre, que traga vida para dentro de casa. Então, os anos 70 foi marcado muito pela disco music, pela psicodelia,
pela cultura hippie, então a gente vê um pouco desse kit, dessas estampas gritando, esses padrões assim super vivos, né? Que é dentro do estilo da época. Então aqui você consegue ver que tem um tapete super, assim, um laranja até bem expressivo, um sofá também arredondado, amarelo, colorido, as almofadas são coloridas, então tem essa mistura de coisas que fica interessante e que dá essa alegria e essa mistura de estilo e de material. Então ela consegue dar um movimento a esse espaço. Mais uma vez o vidro, como eu falei para vocês, o marmorizado no piso, vidro no tampo, formas arredondadas, então tudo se repete. O noventista pop, mais ou menos como eu estava falando também, tem muito dos anos 90, uma coisa que eu observei demais, que foi uma coisa que não tinha há 3, 4 anos atrás, mas que vem dos anos 90, do começo, é a pátina. Então, não sei se vocês lembram, aquela pintura meio esponjada assim, na parede, isso voltou muito. Então, você via em vários estandes. Não que eu ache maravilhoso, a gente tem que saber utilizar, mas assim, a gente via em muitos lugares, em vários, assim, não só nos estandes propriamente, mas em paredes que estavam em harmonia ali com uma sala, com um quarto, essa pátina em evidência, como marmorizado, uma pátina texturizada, muito expressiva. Então, são coisas um pouco dos anos 90, né? Também essa parte de aço é muito de antigamente, a laca brilhante, de antigamente eu digo do começo dos anos 90, então a laca brilhante também. Então essas coisas vão se misturando e vão se juntando e vão chegando num espaço, como mais uma vez eu falei, um pouco kit, um pouco mix and match. Então acho que é bem evidente esse tipo de macro tendência. O offbeat, e também entra um pouco nos anos 70, que é colocar diversão, é colocar criatividade, né? Então é colocar uma atmosfera de celebração dentro de casa. Então, você não tem aquela casa mais toda monocromática, toda muito clean. Então, você precisa, se a casa é clean, vamos colocar um pouco de verde, vamos colocar um pouco de vida, vamos colocar um pouco de cor, estimular essa atmosfera de celebração. E a gente vê isso muito no neon, muito com o flúor, o neon também super evidente. E não é só na decoração. Se vocês forem observar hoje na moda, a gente está vendo muito neon, muito flúor. E isso vem dessa atmosfera de deixar as coisas mais vivas, mais animadas, mais brincadeira, né? Então, se exigir menos, viver mais. Então, curtir também essa casa, fazer essa casa ser mais alegre e sem tantos rótulos e sem tantos padrões. Um toque do Art Nouveau, porque o Art Nouveau, então, é isso. Eu acho que é um pouco com esse destaque para as formas orgânicas. Então, antigamente a gente estava muito nas linhas retas, muito purista, e agora a gente veio com um vidro sempre trabalhado, um vidro mais orgânico. A gente veio com os elementos da natureza, com as folhagens, com flores. Então, isso tudo veio do Captonnet também, vem dessa época do Art Nouveau. Então, essa mistura, eu acho que, junto com o contemporâneo, deu uma bossa super bacana e foi muito vista na feira, e a gente viu, não só na feira, no Fórum Salone, quando saía para alguns espaços, né, alguns dessas marcas que tinham seus estandes ou suas lojas decoradas, elas também estavam com essa pegada super dourada e mais orgânica, mais ornamentada. Outro exemplo foi no Fórum Salone também, que é na universidade, e tinha várias mesas super orgânicas, desenhadas mesmo, como se fossem umas amebinhas assim, super orgânicas, todas marmorizadas, para mostrar, mas estavam no meio da natureza, mostrando isso, essa interação do mobiliário com a natureza, com esses elementos. E a imperfeição e a simetria, isso demais. Assim, a gente não viu, pouco vi, tá? Sofás simétricos. Então, os sofás estavam completamente assimétricos, assim, um encosto maior que o outro, do outro lado não tem encosto, assim, essas medidas, né, essas partes, uma parte maior que a outra, um assento maior que o outro, então não existia uma simetria, não existia um padrão de tamanho, de nada. E isso também foi muito visto nos tapetes. Os tapetes completamente assimétricos,
não eram do formato do espaço, e se eram do formato do espaço, eles não eram simétricos, eles não eram quadrados ou retangulares, eles eram cortados, tinham um recorte ao meio, e essa sobreposição de tapete também foi muito vista, então essa simetria, ela apareceu muito, tanto no mobiliário quanto em acessórios, que eu acho que também mostra um pouco dessa casa que não precisa ser perfeita, né? Um pouco do Absabe também, que é uma macro tendência, mostrar a beleza na imperfeição, a beleza no assimétrico, não precisa ser tudo bonitinho e perfeito para ser esteticamente bacana ou belo. O belo também está na imperfeição, então isso ficou muito em evidência. Bom, gente, eu acho que é isso, assim, os pontos fortes vistos, é claro que tem muito mais coisa que a gente vai ver em elementos pontuais da feira, mas os pontos fortes eu acredito que vão ficar e que estão aí bem em evidência são esses, e agora é só saber mesclar e utilizar dentro de casa, e fazer com que a casa fique mais alegre, mais aconchegante, trazer essa natureza, trazer essa simetria, e se sentir bem dentro de casa, que isso é o principal. E se vocês quiserem fazer algumas perguntas, ainda temos um pouquinho, né? E aí vocês passam, que a Maíra vai me falar aqui. Tem uma pergunta diga. Da Marcela. Percebo que tem que mais medo visual. Você tenta trazer cor. Você acha que esses tons mais vibrantes devem pegar mais a cabeça só no ano que vem? Eu também entendo super. A Marcela acabou de perguntar, não sei se depois para escutar, mas ela está falando que normalmente os clientes eles têm uma tendência a querer espaços mais clean, porque tem medo de enjoar das cores. Isso, sim, com certeza acontece, mas se a gente for pensar que alguns anos atrás, anos 90, anos 80, anos 70, a gente usava muita cor em casa, eu acredito que isso vai voltar. Esse medo de usar pode ser uma coisa que veio porque a gente veio de uma tendência muito clean, a gente veio do minimalismo, uma casa mais pura, e agora a gente está fazendo uma contra-tendência disso. Então, eu acredito que pontualmente vai mudar. E eu acho que já vai começar esse ano, não vai nem o ano que vem, não. Nos elementos pontuais, depois vai numa parede, depois vai de repente, um papel de parede, ou você já pega e faz um sofá, e aí você vai sentindo que isso ficou legal, que você se sentiu bem, e as coisas vão evoluindo ali. Então, acho que é uma coisa de pouco tempo, para já estar nas casas, sem dúvida. Então tá, gente, eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai disponibilizar, né, esse material para quem quiser. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Tchau, tchau. Encerrar. Aí, agora que a gente encerrou, a Marcela testou. E tá ouvindo? Diga. Você viu algo que não se aplicaria ao Brasil? Marcela perguntou, antes de finalizar, vou responder a pergunta aqui da Marcela rapidinho. Eu acho assim, o que eu acho que não se aplicaria ao Brasil? Acho que a gente tem que pensar nas regiões. Então, por exemplo, como essa história de muito aço, para uma pessoa que mora, de repente, no Rio de Janeiro, no espaço de praia, no local que tem maresia, eu acredito que não se aplica. Então, é com relação a tipo de material e aonde você vive. Claro, tudo é questão de gosto, mas tem coisas que tem que pensar na funcionalidade. Então, tem coisas que o que eu não aplicaria hoje é aço, esse aço brilhante, esse aço super em evidência, em lugares que são mais de relaxamento, né? Mais um espaço mais de praia. Mas, no geral, acho que tudo é possível de aplicar, e eu acho que é uma época que o mobiliário está muito bonito, eu gosto das formas orgânicas, acho que são convidativas, acho que é bacana de aplicar e funciona tranquilamente. E essa coisa do despojado, de você não ter um padrão, é legal para você poder brincar na tua casa com o cliente, mostrar que eles podem colocar personalidade e que não precisa seguir, né, uma regra dentro daquela decoração. Então, gente, agora a gente vai finalizar. Obrigada mais uma vez.